Hoje é dia 9 de setembro de 2020, o mercado ainda não se iniciou. A gente vai falar um pouco de VEG no diário, no semanal, no curto, no longo prazo. Antes disso, vou dar só uma olhadinha no Ibovespa. Ontem ele fechou com a queda de 1,18%. Ele está se segurando aqui num suporte aqui que pode ser interessante. Ele ainda vem acompanhando a tendência de baixo nesse canal que eu fiz. Só que agora ele deu uma segurada aqui, ou seja, ele pode estar preparando um rompimento dos 102, 103 mil pontos, e onde leve o mercado à sua tendência de alta novamente, fazendo com que todos os papéis da bolsa sigam em alta. Ontem os índices globais tiveram alta queda, forte quedas. Dow Jones fechou com 2,25%, S&P com 2,78%, Nasdaq 4,11% negativo, que são as bolsas mais fortes que tem no mundo, né? Então, perante a queda que teve no mundo ontem inteiro, o Ibovespa até caiu, embora tenha caído 1,18%, caiu menos que todo o mercado. Agora vamos para a VEG, que é o papel que a gente ia falar, que é o ativo que a gente ia falar. VEG, vamos dar uma olhada nos fundamentos dela. VEG, a gente pode perceber que ela tem um PL de 70, é um PL até alto, aliás, é um PL alto, porém ela tem um ROI muito bom, que é de 18%. Ou seja, é uma empresa que ela consegue angariar capital, ela consegue pedir empréstimo, ela consegue adquirir outras empresas se ela quiser. Vamos olhar o gráfico aqui no balanço patrimonial dela. O que interessa pra gente é a dívida líquida. A dívida líquida dela sempre foi baixa e alguns trimestres, alguns anos, ela não chegou a não ter dívida, como agora em janeiro de 2020, mesmo na pandemia, é uma empresa que não tem dívida. VEG, só para a gente ter uma sensibilidade, ela é do ramo de máquinas e equipamentos. Ela faz motores, compressores e outros. Vamos voltar aqui no gráfico novamente. A dívida líquida dela, como eu falei, é negativa, ou seja, ela não tem dívida. E o melhor de tudo é que o patrimônio líquido dela está sempre subindo. Olha como o patrimônio dela sobe todos os anos, sobe sempre ascendente. Isso é muito bom, dívida caindo e patrimônio líquido subindo. Outro gráfico que a gente pode olhar aqui no demonstrativo de resultado, o lucro líquido dela é ascendente desde 2011. Ou seja, a empresa tem lucro líquido trimestre a trimestre, ano a ano, sempre tem lucro líquido crescente, sempre os proventos são crescentes, então sim, é uma empresa excelente. Agora vamos ver VEG graficamente falando, na ótica gráfica. Aqui ontem ela teve uma queda de 2,31%, ela chegou a romper aqui essa lateralização, ou seja, indicando que ela pode estar trazendo os papéis para uma região um pouco mais abaixo. Caso ela perca esse 61, poderia estar vindo buscar aqui próximo dos 58. O que ela pode estar vindo buscar também é esse canal de baixo aqui, que também é próximo dos 55 ou 56 reais. Não acredito que essa empresa num curto prazo, a não ser que ela perca, o mercado inteiro esteja caindo, o Ibovespa perca os 97, pode ser que ela venha buscar esses preços. É óbvio que ela deu um sinal de queda, né, nesse momento. Se o mercado hoje amanhecer comprador, ela pode retornar os preços aqui, andar nessa região, fazer um candle verde. Isso aqui vai se transformar no rompimento falso, né? E isso levaria os preços novamente a pelo menos a sua resistência lá próximo dos 70 reais. E aí sim, superando, fazendo um pullback, que seria mais ou menos isso aqui. Vou mostrar. Se ele não perdesse as mínimas aqui, voltasse aqui para dentro, poderia estar fazendo esse tipo de situação. Aqui seria interessante a gente começar a pensar em comprar, porque ela ia fazer aqui onde é resistência, iria virar um suporte, criando um pullback aqui, a gente poderia estar comprando acima desses preços. Mas como é uma empresa tão boa, caso ele faça esse rompimento falso ou entre para essa congestão, se a gente quiser adquirir por um longo prazo essa empresa, ela está corrigindo de uma maneira lateralizada, já tem mais de 30 candles, ou seja, mais de um mês e meio já nessa correção, e é uma correção de lado, ou seja, os papéis, o ativo da empresa, o preço não quer cair, mesmo na correção onde vários papéis estão caindo, ela não quer cair, ela fica de lado por ser uma empresa muito boa. Outra coisa que eu acompanho aqui é o IFR dela. Se a gente colocar pontos de entrada, aqui eu demarquei no diário, eu teria pontos aqui em 2018,
Aqui onde eu pegaria essa alta, vou marcar aqui, teria uma entrada mais ou menos aqui, que é uma correção. O IFR no ponto que eu coloquei aqui por volta de 30, sempre quando ele chega aqui, normalmente é uma correção que o Pavel fez. Então eu poderia estar comprando aqui. Repara que quando o IFR está próximo de 30, é sempre uma correção que a gente pega. Aqui novamente, ele chegou aqui próximo de 30, eu estaria pegando essa correção, nunca estaria comprando o topo quando o IFR está aqui abaixo de 30. A gente pode reparar que ele chegou aqui, está chegando aqui próximo de 30 novamente, seria uma entrada. Repara que pelo IFR ele vem corrigindo, mas nos preços ele vem corrigindo de lado. Eu coloquei aqui uma linha, normalmente quando o IFR ele rompe, os preços ainda não romperam, ou seja, ele antecipa uma entrada. É uma entrada arriscada, porque obviamente ele pode chegar aqui e cair mais. Por ser uma empresa tão boa, quando ele está nesses patamares aqui, seria uma entrada interessante num curto prazo. Por que a gente está falando isso? Porque aqui a gente está no diário. Então o IFR no diário ele já está assim, num ponto bom de comprar. Ainda mais se o mercado perceber, não romper, não dar continuidade a essa queda, fazer um rompimento falso, voltar para essa congestão, provavelmente o IFR vai virar para cima, vai romper essa linha, onde vai possibilitar a gente fazer compra. Se eu fizer no semanal, aí já fica diferente o IFR, porque claramente a gente pode perceber que o papel está realmente sobrecomprado, que teve uma alta gigantesca depois da pandemia, chegou a subir 120%, agora está fazendo uma correção. Seria até interessante se ele fizesse essa correção aqui próximo dos 58, o IFR dele iria vir aqui próximo dos 40, quem sabe? E aí sim a gente poderia estar fazendo, se eu colocar aqui, vou modificar a linha para procurar umas entradas, eu teria entrada aqui, outra aqui, reparem, em 2015, 2016, teria outra em 2018, no final de 2018, sempre nas correções, teria obviamente na pandemia aqui, que foi aqui, e agora ele está aqui próximo de 66, então no semanal seria interessante que ele recuasse um pouquinho, mesmo ficando de lado aqui, andando nesse range de R$60, 66, traria o IFR aqui mais para baixo, então ia ser muito bom se o preço viesse aqui próximo dos 40, do IFR de 40, aí ficaria assim uma compra bem plausível. Se a gente recuar o gráfico de Vega, a gente pode perceber que no longo prazo, eu vou até colocar no mensal para ficar um pouco mais nítido, sempre a tendência de alta, tá, esse papel. Então é uma empresa forte, uma empresa que dá lucro sempre, é uma empresa que uma hora ou outra você tem que ter na sua carteira. Se a gente reparar as bandas de Bollinger, ela está se abrindo aqui nesse ponto, ou seja, ele perdeu aqui uma resistência, confirmou. Se os preços hoje continuarem caindo, as bandas de Bollinger continuarem abrindo, pode ser que traga sim os preços num curto espaço de tempo, por volta dos 56, 57 reais, onde teria outro suporte, outra resistência aqui. Porém, se hoje demonstrar que foi um rompimento falso, os preços tendem a voltar aqui para cima, perto dos 65, 66, vai fazer com que as bandas de Bollinger normalmente virem para cima, continuando na congestão. O interessante é que ele se rompesse para cima, superasse esse canal que eu coloquei aqui, fizesse um pullback acima desses preços e seguisse os preços. Aí sim as bandas de Bollinger abrindo para cima ficaria interessante. Por enquanto a gente aguarda um pouco para ver no pregão de hoje e de amanhã se ele vai romper para cima ou para baixo. Se ele confirmar aqui esse rompimento, aí sim pode trazer os preços mais para baixo. Hoje não faria nada, não tem ponto de compra hoje, porque ontem ele rompeu o suporte, está rompendo ele aqui para baixo, nitidamente rompeu, confirmou. Se continuar, se ele abrir hoje em queda e continuar a se manter, pode sim trazer os preços por volta de 58, onde eu falei. A gente consegue perceber que num prazo um pouco maior, o papel ele está sobrecomprado, porque a média móvel de 200 ela está muito longe ainda. Então ela já estava muito longe há um mês e meio atrás, e conforme o papel vai corrigindo, mesmo que de lado, a média vai subindo. Já encontrou aqui a média de 50 períodos, que é interessante. Pode ser que ele se segure nessa média e leve os preços novamente para cima. A média de 21 períodos, que é uma média de curto prazo, ela já está virando para baixo. Aliás, ela já virou para baixo. A média de 9 também já virou para baixo. Então, no curto prazo, a tendência é de baixo. Tanto que a gente pode ver que está tendo uma correção de lado.
mas com uma leve inclinação para baixo. Se a média de 50 não perder, se ela levar conseguir sustentar o preço por volta desse 63 e melhor, se voltar de novo para esse range aqui entre 64 e 70, ficar congestionado, pode fazer a média de 200 subir e encontrar os preços lá em cima, aí sim dá novamente uma pancada para cima.